somos um só, eu e Jesus, eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que for. Marcos, no capítulo 5, versículo 35, nós temos uma palavra do Senhor. Nem mesmo Jesus consegue, é o título que nós colocamos, por ver a incredulidade de muitos, mas trazendo a palavra do Senhor, a leitura diz assim, desde o versículo 32 em diante. E ele ouvia em redor para ver o que isso fizera. A multidão estava todos ali atônitos. Versículo 32 diz: então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Agora, tomando esse versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a sua mãe e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse-lhe de comer. Aqui está a palavra do Senhor, queridos radioouvintes, amigos, e como nós falamos, nem mesmo Jesus consegue. Jairo era chefe de uma sinagoga, enquanto muitos dos colegas, outros líderes dos judeus, faziam de tudo para desacreditar o trabalho e a mensagem de Cristo. Este homem viu as evidências imagináveis apresentadas pelos homens que passavam pela Galiléia ensinando e curando. Quando sua filha de 12 anos ficou doente, Jairo procurou a ajuda de Jesus. Insistiu que Jesus fosse até a sua casa para curar a menina. Glória a Deus. Quando se aproximaram da casa, Jairo recebeu uma notícia ainda mais triste. Pessoas da sua casa encontraram Jairo e falaram: tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Marcos capítulo 5, versículo 35. A implicação é óbvia. Acreditaram no poder de Jesus até certo limite. Curar doentes? Tudo bem, pode. Ressuscitar mortos? Ninguém pode. Assim eles pensavam. Que surpresa! Quando, minutos depois, a menina andava no meio daquelas pessoas, a vida e a saúde restaurada. Aleluia! E pode ser que a escolha de palavras usadas por Jesus enfatize mais ainda o ponto que precisamos entender. Quando realizou o milagre, Jesus disse: menina, eu te mando, levanta-te. Marcos capítulo 5 e versículo 54. Aleluia, que prazer, que alegria naquela casa, todos chorando, tristes, pranteando. Chega o mestre chegou, mandou a menina levantar,
agora é só alegria, agora é só festa, aleluia. O mesmo Jesus que usou sua palavra para criar o universo, conforme João, capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E que sustenta a mesma criação com sua poderosa palavra, conforme Hebreus capítulo 1 e versículo 13. A palavra do Senhor nos mostra que o nosso Deus é ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13 e versículo 8. Mas aqui nos mostra no capítulo 1 e versículo 3, aleluia, que o nosso Papai do céu nos enviou um presente maravilhoso aqui na terra. Esse presente é Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio para nos dar a vida e vida em abundância, para nos dar a alegria de viver, para servir ao Senhor, para exaltar o santo nome do Senhor, porque está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3, aleluia, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aleluia. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que sustenta a mesma criação com a sua palavra poderosa, que mandou uma menina morta a levantar e ela obedeceu, aleluia. Outra ocasião, um homem pediu ainda para seu filho. Vendo que os discípulos de Cristo não conseguiram, o homem chegou a Jesus e disse: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos capítulo 9, versículo 22. Então Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê, aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 23. Irmão, amigo, hoje em dia precisamos da fé que permite Jesus agir em nossas vidas. A preocupação não é apenas vencer uma doença, nem mesmo a ressurreição de um corpo morto. Independente de nossa saúde física, todos precisamos do poder de Jesus para vencer o pecado e a tentação. Aleluia! É especialmente nessa questão que tendemos a duvidar ou até negar o poder de Jesus Cristo. É nesses momentos. Então aqui estavam essas pessoas nessa dificuldade. Alguém pergunta: se tu tem alguma forma, algum poder, nos ajuda. E Jesus disse: se pode, tudo é possível ao que crê. É triste ouvir a voz de desistência de muitas pessoas que concluem que não há solução. Às vezes há uma pessoa viciada em álcool ou outras drogas que decide não lutar para se livrar do vício, concluindo que nem Jesus teria poder para ajudar nessa batalha. Muitas pessoas dizem: tem jeito não. Meu irmão, com Jesus tudo é possível. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Em outras situações, a esperança perdida é de uma pessoa que sabe que Deus não aprova seus relacionamentos amorosos por não estarem de acordo com seu plano divino do casamento revelado desde o início da história. A gente vê a explicação de Jesus em Marcos 10, versículo 6 ao versículo 12. A gente vê quando Jesus fala abertamente o que o homem tem que fazer, como ele tem que viver para agradar a Deus. Como muitos hoje conhecemos o Novo Testamento, a palavra do Senhor, que é digna de aceitação, meu querido rádio ouvinte, amigo. Aqui está um trecho maravilhoso, onde está escrito da seguinte forma: mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Em casa, os discípulos interrogaram de novo sobre isso. Ao lhe responder: qualquer que repudiar sua mulher
e casar com outra, comete adultério com ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outra, comete adultério. Querido rádio ouvinte, amigo, a esposa conclui que seus sentimentos e paixões são tão fortes que nem mesmo Jesus poderia e nem daria condições de vencer o pecado. Então, vencida pela tentação, a pessoa se entrega ao pecado. Por isso temos que vigiar, temos que saber que Jesus, nem mesmo Jesus pode, ele pode. Ouvi uma voz, um relato da conversão na prisão de um dos piores assassinos na época, um homem que cruelmente matou uma série de pessoas. Outra pessoa, ouvindo o mesmo relato, disse: não acredito que uma pessoa desta pode ser salva depois de tudo que fez. Na mente da pessoa que faz o comentário, o problema foi o tamanho do crime, pois a nossa tendência é de julgar outros, julgando alguns pecados como bem piores do que outros. Um homem sábio, que conhecia bem as Escrituras, corrigiu este pensamento errado. Ele relembrou a pessoa duvidosa, dizendo que a questão não é o tamanho do pecado, e sim o tamanho da graça e do poder de Deus. Aleluia! Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Irmão, amigo, você que está nos ouvindo, saiba que nós temos a solução para tudo, tudo no mundo, e é Jesus Cristo. Mas alguém dizia assim: nem mesmo Jesus consegue. Mas nós dizemos a você: Jesus consegue tudo, é só você acreditar. Tudo é possível àquele que crê. Um outro homem sábio comentou sobre o mesmo assunto, mas não sobre o mesmo caso específico. Ele olhou para seu próprio passado, para as manchas de sangue inocente nas suas mãos e pensou na misericórdia que Deus lhe ofereceu. Essa pessoa foi Saulo de Tarso, perseguidor. Ele tornou pregador que disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então essa é a verdade, o reconhecimento de que Deus, o Senhor, quando nós olhamos para Ele, Ele tem a resposta, Ele tem a solução do problema. E aí vem a pergunta, como este homem dizia: nem mesmo Jesus consegue? Eu digo a você, Jesus consegue sim. Na época, a filha de Jairo havia morrido e ainda incomodava o mestre, aquele povo, na consciência dele, mas Jesus disse: a menina não morreu, a menina está dormindo, a menina está viva, eu vou já despertá-lo. E quando chega naquele lugar, a menina, ele deu uma ordem: levanta-te, e ela levantou, ela obedeceu, aleluia. Já outra ocasião, um homem que pedia ajuda, então os discípulos não puderam fazer nada, e quando ele viu Jesus, ele disse: se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Querido rádio ouvinte, amigo que está na nossa escuta, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível a você, se você crê em Jesus, se você aceita a palavra de nosso mestre e nosso Salvador. Observamos aqui dois exemplos desses homens que não tinham fé. Na verdade, um não tinha, o outro tinha. Um se deixou levar, fazendo caso, dizendo ele que não tinha como Jesus salvar, porque a pessoa tinha pecado demais. Já um outro, na mesma situação, olhou para seu próprio passado, para as manchas de sangue inocente em suas mãos, de matar pessoas, de tirar a vida de pessoas, e passou, glória a Deus, a pensar na misericórdia que Deus lhe ofereceu. Então foi uma decisão que Saulo de Tarso tomou de seguir o Senhor. Ele era perseguidor, que tornou pregador, que disse: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem sabe, quando você tomar essa decisão, prezado rádio ouvinte, amigo, analisar a sua condição e ver que você também é um dos principais. Todos nós somos pecadores, todos nós condenados, mas quando olhamos para Jesus, aleluia, quando você estende
o seu olhar para Cristo, ele estende a sua mão para você e diz: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino dos céus, aleluia, preparado desde a fundação dos séculos, possuir por herança. É isso, tome posse da vida eterna, tome posse da vida a qual Jesus Cristo veio te oferecer. Tome posse do problema que vocês têm aí para ser resolvido. Tome posse, meu irmão. Entregue nas mãos do Senhor e o Senhor Jesus resolve tudo por você. Jesus resolve todos os seus problemas. Tome posse da vitória. Entregue o seu problema ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, nós suplicamos, Pai, que o Senhor estenda a tua mão para todos nós, para mim e para todos aqueles que nos ouvem, para que todos nós sejamos livres de problemas, de pecados, livres de tudo aquilo que vem nos afligindo. Pai, olhe para nós com esse olhar de carinho e faça de cada um de nós uma nova criatura, um verdadeiro cidadão do céu. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, suplicamos em o nome de Jesus, nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Você que ora conosco, diga amém, receba a vitória em o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.